Olá, bem-vindo a todos e todas para mais uma aula da nossa Unidade Curricular Comum, Projetos Integradores. Eu sou o professor René Moreira e estou com vocês nessa aula de número 12. A aula de número 12, o objeto de conhecimento, direitos humanos e cidadania. Detalhamento, quais os conflitos étnicos, estéticos e de gênero mais comuns vivenciados na comunidade escolar? Vamos então à nossa aula? É isso aí, pessoal. E nós aqui começamos com os nossos projetos integradores. Esta unidade curricular comum, que é tão fascinante descobrir este universo que compreende projetos integradores. Observem bem a imagem, tudo está relacionado, ninguém é uma ilha, vivemos dentro de uma rede. Tema integrador, mediação de conflitos, ciências humanas e sociais aplicadas. Tema do projeto, direitos e deveres. O nome do projeto 3, direitos humanos e cidadania. É isso aí. Apresenta diferentes caminhos de reflexão e ação para conflitos diários que os estudantes possam viver em seus cotidianos, no tratos com eles mesmos e com os outros. É importante perceber o papel da mediação como uma forma de agir pessoal e coletivamente, em nome de uma cultura da paz indissociável de valores democráticos. Considerações da área de matemática e suas tecnologias. Quais os conflitos, sejam étnicos, estéticos de gênero, mais comuns vivenciados na comunidade escolar? Quais? Vamos comigo a descobrir aqui a partir das leis. As leis 10.639/03 e 11.645/06, que trazem a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, o que é o artigo 26A, vigoram há mais de 10 anos. O que, professor? É verdade isso? Sim. Essas duas leis que eu acabei de mencioná-las, a 10.639 e a 11.645, pois muito bem, já vigoram há mais de 10 anos. E o que rezam essas leis? Elas trazem a obrigatoriedade, ok? Obrigatoriedade de quê, professor? Do ensino de ensino de História e Cultura afro-brasileira e indígena. Observe que está trabalhando aqui com dois grandes grupos étnicos, O ensino de História e Cultura afro-brasileira e indígena, porque a história do nosso país, a nossa história, a história brasileira, é marcada pela presença, vamos lá, do branco, do negro e do indígena. Do branco, nós já estamos... Essa história oficial, ela é ensinada a todo tempo, mas falta-nos o conhecimento da história que vem da África, que nós temos uma história riquíssima aí, e a história que já permeava por essas terras, que é a dos indígenas. Por isso que essas duas leis asseguram a obrigatoriedade do ensino da cultura, da história e da cultura afro-brasileira e indígena, ok? Vamos adiante que tem mais coisa aí para nós descobrirmos. Contudo, a sua aplicabilidade está distante do proposto. Pesquisas apontam que não há explicitamente a inserção no projeto pedagógico e nos planos de ensino questões sobre a cultura afro-brasileira, indígena e africana. E isso é lamentável, Porque o que nós percebemos aqui? É essa distância que há e essa falta da aplicabilidade da lei.
Por isso que tem que se buscar, tem que lutar, tem que buscar, temos que exigir que essas leis sejam aplicadas na escola como um todo, seja na zona rural, na zona urbana. Nós temos que ter conhecimento daquilo que marca e que fez e faz a nossa história hoje em dia, né? A cultura e história afro-brasileira, tanto quanto a indígena, certo? A inserção da temática étnico-racial na educação visa garantir uma educação que supere o racismo. Por isso que é importante conhecer, porque supera o racismo. A falta de conhecimento gera estereótipos, gera conceitos preconcebidos, que nada mais é do que preconceitos, né? Mas quando eu tenho conhecimento de fato, de determinado assunto, tema, objeto, sujeito, eu passo a respeitar. Bom, contar histórias é uma maneira encontrada pelos pesquisadores de resgatar a cultura afro-brasileira, a contagem de história, claro, e também a indígena e a africana, pois sensibiliza não só os estudantes, mas a escola como um todo, não é verdade? Bom, e o que são, professor, os conflitos étnicos? Vamos lá comigo, vamos descobrir o porquê que isso acontece. Os conflitos étnicos envolvem questões religiosas, territoriais, políticas e culturais. Olha aí, pessoal, é sério, né? Questões religiosas, territoriais, políticas e culturais. Atualmente, o que nós estamos vendo, por exemplo, lá em Israel, com a faixa de Gaza, com o Líbano, ou mesmo na Rússia com a Ucrânia, ou se adentrarmos o território africano, vamos ver também no Congo, né? E se nós estivermos aqui mesmo, pertinho da gente, Venezuela, o clima político lá da Venezuela, né? Então, ultimamente a Venezuela com a Guiana Inglesa, questões territoriais, será se tudo isso aqui que eu acabei de ler não é uma verdade com essas realidades contemporâneas? Vamos de novo à leitura. Os conflitos étnicos envolvem questões religiosas, vamos lá, vejam bem, religiosas, territoriais, políticas e culturais. O embate, a luta, né? O embate entre grupos ou comunidades com características diferenciadas, muitas das vezes resulta em genocídio. Genocídio? Que palavrão é esse, professor? Genocídio é a matança de um povo completo daquele determinado grupo étnico. Sigamos adiante. Na pré-história, como é que acontecia esses embates, essas lutas, esses conflitos, né, no meio do povo, entre os grupos étnicos? Aqui é uma pincelada, tá, pessoal? É só para a gente dar uma mergulhadinha na história. Na pré-história, segundo alguns antropólogos, os neandertais, eles foram extintos em função de um conflito ousado por diferenças étnicas contra os Homo sapiens. Tá certo? É uma pincelada lá na pré-história. E na Idade Média, professor, foram vários os conflitos ocorridos por interesses de um reino dominar o outro reino, que possuía origens culturais diferentes. Houve também, por exemplo, as Cruzadas, um dos casos mais emblemáticos do período. Em linhas gerais, tratava-se do embate, né, ou da luta entre cristãos e muçulmanos. Vocês podem ir até no YouTube, pessoal, e pesquisar lá sobre as cruzadas no Google, né? Tem vários documentários e filmes ali no YouTube que vocês podem ver sobre as cruzadas. Esse embate entre cristãos e muçulmanos marcou a Idade Média. Sigamos adiante. E na Idade Moderna houve um dos maiores genocídios da história humana. Em meio ao processo de expansão marítima, os espanhóis chegaram até a América. E aqui eu gostaria de dizer espanhóis, portugueses, franceses e ingleses. Chegaram até o continente americano e encontraram um povo com características bem distintas. Que povo era esse, né? Depois eles foram chamados de indígenas. Exatamente, os povos originários, que comumente ficou sendo chamado, hoje é um termo até, né, não deve ser usado mais, a palavra índios. Indígenas é melhor, mas está sendo mais aceitável agora povos indígenas. Era a turma que já morava aqui
nessas terras que hoje nós damos o nome de continente americano, né? Com o intuito de colonizar as novas terras e enriquecer os cofres lá da Europa, espanhóis, portugueses, ingleses e tudo mais, com metais preciosos, sobretudo ouro, cerca de 70 milhões de nativos, ou seja, de povos originários, os indígenas, que aqui viviam, vários grupos étnicos, né? Os tupis, os quechuas, os astecas, e tantos, os pele vermelhos, né? E tantos outros. Eles foram o quê? Mortos, aniquilados. Os conflitos étnicos, eles são antigos na história da humanidade, ok? São altamente antigos. Na história contemporânea, nós temos a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, entre nazismo e judeus. Então, aí vocês têm bem conhecimento, né? Estudaram bastante em história, com certeza, todo o processo da Segunda Guerra Mundial. Então, na atualidade, nós temos até mais do que da Segunda Guerra Mundial, também tivemos a Guerra do Vietnã, e atualmente, se nós formos levar em consideração aqui, Rússia contra a Ucrânia, né? Israel ali com o grupo Hamas, Hezbollah, faixa de Gaza, os povos palestinos, os libaneses, né? Que é uma composição de vários grupos étnicos. Então, nós estamos recheados desses conflitos. Adiante. As principais consequências desses conflitos são diversidades étnicas e religiosas, enfraquecimento dos governos dos estados, empobrecimento das populações imersas em crises humanitárias, crises econômicas, milhares de pessoas mortas e má assistência à população. Tudo isso, pessoal, é crise, ou melhor, são crises dentro de um conflito como esse, né? Com as causas que eu bem acabei de mencioná-las anteriormente, né? E traz todas essas consequências aqui. Muito triste, né? Mas, professor, e se essa é uma realidade que nós estamos vendo, e nós, como escola, como podemos trabalhar para combater? Como que podemos trabalhar para que o alunado, o meu aluno, o meu coleguinha aqui do lado, ele, embora não sendo como eu, porque todos nós somos diferentes, ou embora não sendo brasileiro, certo? Ou embora não tendo a mesma cor da minha pele, ou não pertencendo ao mesmo grupo religioso, né? Credo religioso que eu, o que fazer para manter a paz, para respeitar, para produzir uma cultura de paz, né? Para que atualmente nós saiamos desse embate, dessa luta, desses conflitos. O que fazer, professor? Vamos comigo, tem muita coisa aqui para a gente aprender. Como trabalhar questões étnico-raciais na escola? Olha aqui a primeira proposta, né? Propõe uma roda de conversa. Só em começar com uma roda de conversa, pessoal, já está maravilhoso. Um diálogo. Sentemos em grupo aí na sala, em círculo, desculpem. Sentemos em círculo e conversemos. Se quiser, só para esquentar, né? Colocar, como se diz, colocar lenha na fogueira, coloque aí um vídeo, embora que seja pequeno, não é necessário que seja um filme. Mas coloque aí, pega do YouTube, algum assunto que fala sobre isso, algum filme, algum vídeo que fale sobre tal assunto, e a partir daquele assunto, vocês começam a explorar a temática, certo? A roda de conversa é essencial. Comece fazendo a leitura de uma história que permita discutir e refletir sobre as relações étnico-raciais. Se você não quiser utilizar o vídeo, como eu acabei de falar, pode fazer a leitura aí de uma história aí, né? Olha aqui as imagens dos povos, né? Imagens bem diferentes das habituais que nós temos conhecimento, né? Cada povo desse, com suas vestimentas, eles têm uma história, eles carregam em si uma história. E o que é que eles pedem e querem? Respeito. Assim como nós, que aqui estamos também, queremos respeito, não é verdade? Bom, depois disso, questione os alunos sobre as diferenças existentes entre as pessoas e a necessidade de todas serem ouvidas e respeitadas. Quer dizer, uma roda de conversa é um diálogo, né? Uma comunicação que está ali fervendo, né? Então, nós temos que falar, mas também temos que ouvir, tá certo? E aí vocês deverão pedir que o outro fale, para que você tenha entendimento, possa escutar as razões do outro, né? As queixas do outro,
com relação a tal temática. Isso é altamente enriquecedor. Eu trouxe aqui uma mensagem de uma professora nossa aqui, professora Risolda, e ela vai falar justamente sobre esta realidade. Vamos lá ouvir, por favor. A importância de valorizar as diferentes culturas. Todo o processo de ensino e aprendizagem é permeado por experiências raciais, ou seja, quando não damos visibilidade a elas, perdemos a compreensão histórica da diversidade étnico-racial na formação da sociedade brasileira. Reconhecer e valorizar os diferentes grupos étnicos presentes em nossa sociedade é fundamental para expor as desigualdades estruturais que perduram em nosso tecido social e para problematizar a falsa ideologia da harmonia racial. Os negros e os indígenas tiveram e continuam tendo papel importante na história e na construção da sociedade brasileira. Mesmo assim, esse papel precisa ser evidenciado, no mínimo, no mesmo nível do papel exercido pelo homem branco. Vocês ouviram bem o que ela falou? A harmonia racial. E logo no início ela fala que o processo de ensino e de aprendizagem, ele está permeado por essas culturas, por esses povos, que somos nós, na verdade. Então, o Brasil é um país miscigenado, diverso, né? E dizer que o Brasil é um país dos brancos, nós estamos mentindo, certo? Então, não existe essa harmonia racial no Brasil. O Brasil é um país diverso e exige respeito à sua diversidade. Todos os povos merecem respeito. Eu não preciso deixar de ser indígena para ser respeitado, me assumir como um branco. Eu não preciso, se sou negro, deixar de ser negro e me assumir como um branco, se a cor da minha pele me denuncia, certo? Então é necessário que o respeito esteja, olha, lá e cá. Como combater o preconceito racial e étnico na escola e no seu dia a dia? Como? Vamos adiante. Um primeiro passo é nutrir o espírito de tolerância. Tolerância, intolerância jamais. Tolerância é respeitar o outro. E, preferencialmente, desde cedo, com as crianças pequenas. Temos que, a partir do pequeno, né? Fica bem mais fácil. E aí já vai se produzindo uma sociedade em que todos se respeitam. Perguntar e compartilhar tradições culturais, pessoas e outras características que nos tornam únicos como indivíduos. Olha, isso é legal, né? Perguntar e compartilhar e as tradições culturais uns dos outros, ok? Abrir o diálogo estruturado, crítico e democrático como uma maneira de dar voz àqueles que vivenciam racismo em seu cotidiano, seja na vida comunitária, na escola, na família ou nas redes sociais. Perceberam aqui, pessoal? Abrir o diálogo, olha, tudo está envolto do diálogo. Dialogar é respeitar, certo? Abrir o diálogo estruturado, crítico, isso é necessário. Aliás, esse debate na escola, ele deve promover o quê? A compreensão e a aceitação do outro com suas diferenças e as suas necessidades, pois juntos, na construção de uma sociedade melhor para todos, nós fazemos toda uma diferença. Agora que você já despertou para a importância de transformar a escola num lugar livre de preconceitos, observem bem, e que ensina a igualdade entre todas as raças, vamos a algumas dicas sobre como combater o racismo dentro da escola, certo? Vamos a algumas dicas, então. Leve diversidade cultural para a sala, literalmente. O que é literalmente? É acontecer de fato e não deixar aqui, ó, só no mundo das ideias, não, certo? Só no pensamento, não, é levar literalmente, vamos fazer alguma coisa. Mostre uma variedade, olha aqui, de pessoas e ambientes. O ser humano muitas vezes teme e rejeita o que não conhece. Por isso que nós temos que trazer o novo, o diferente, aquilo que não foi mostrado, para esse momento do debate, seja a partir de um texto,
de um vídeo, convidar pessoas e tudo mais, ok? Uma coisa é aprender sobre a África e os povos indígenas, numa aula expositiva com o uso de um livro. Uma coisa é isso. Outra coisa é você convidar alguma pessoa que é indígena a dar uma palestra em sala de aula, por exemplo. Tem algum colega, né, aí, tem alguém que você conhece, algum colega que você conhece, que conhece alguma pessoa africana, e não necessariamente o africano, mas o negro, porque nós estamos falando da questão afro-brasileira. Traz ele, convida ele para a sala de aula, e aí, a partir daí, um diálogo, isso é maravilhoso. Tente fazer esses adereços multissensoriais para a sua sala, quando for apresentar novas culturas. Isso é muito bom, certo? Trazer a pessoa de fato ali. Conhecer pessoas e passar o tempo com elas é uma forma de derrubar barreiras e preconceitos. Viagens de campo, feiras étnicas, festivais, pessoal. Ou simplesmente uma visita a um restaurante étnico, se é que há aí na sua comunidade próximo, né? Podem ser oportunidades para essa interação. Isso é demais, viu? Não se limite às datas comemorativas. 20 de novembro, né, é uma data comemorativa, certo? A consciência negra. 25 de maio, Dia da África, por exemplo, né? Muitos levam para o 13 de maio a libertação, a independência, né, das pessoas escravizadas. Não vamos nos limitar às datas, e até essa data, 13 de maio, ela é rejeitada pelas pessoas negras, porque, de fato, o 20 de novembro tem muito mais sentido, porque a luta de um e a luta de tantos representadas por um na pessoa de Zumbi dos Palmares tem muito mais sentido para a comunidade negra. Não se limite às datas comemorativas, ok? Sim, as festas, comidas e artes indígenas e negras são importantes e devem ser celebradas, mas não é só isso. Não é por isso, porém, que você deixará o assunto de lado no restante do ano. Procure se aprofundar no tema com sua turma, para ajudar a entender as experiências do dia a dia. Para isso, faça uso de personalidades históricas e eventos marcantes na história da luta racial no Brasil e no mundo. E, para isso, tem muitos documentários, tem muitos vídeos na internet e no YouTube, que vocês podem procurar, colocando lá no Google, por exemplo, né, personalidades negras no Brasil, um exemplo. E, a partir daí, olha, você vai descobrindo um universo sobre essa temática, e a questão indígena da mesma forma, ok? Pois, para diferentes grupos de pessoas, nós sempre temos que dar lugar para entender cada vez melhor o posicionamento deles e o lugar deles na sociedade. Bom, recorra à arte e aos livros. Por exemplo, a arte e o livro, claro, ajudam exponencialmente, né, a compartilhar experiências pessoais de diferentes indivíduos. Quando eu digo a arte aos livros, a arte é o produto de um povo. E no livro, pessoal, ali está a sua história, sua biografia, seus feitos, o que essa pessoa cooperou. Por exemplo, na história do Brasil, nós temos José do Patrocínio, que era uma figura negra, nós temos Machado de Assis, que é o escritor número 1 da literatura brasileira. Ele era negro, filho de negro com uma branca. Nós vamos ter, no Maranhão, teve uma escritora lá, esqueci o nome dela agora, mas é a escritora negra que publicou o primeiro livro produzido por uma pessoa negra na história do Brasil, certo? Então, quando nós vamos à internet, não é legal a internet para descobrir um montão de coisas? Vamos levar para isso uma ferramenta pedagógica para descobrir mais sobre a história, sobre a cultura dos indígenas e dos povos africanos e afro-brasileiros. Recorra à arte, ok? E aos livros. Isso daí trará muito para vocês. Por isso, escolha títulos que tragam essa diversidade e sugira leituras em grupo, seguidas de discussão. Em outro exemplo, no campo das artes, um trabalho com cores pode ser bastante eficiente, né? Para demonstrar o quê? Pequenos atos ou falas que, mesmo sem intenção, perpetuam visões racistas e antiétnicas no mundo. A partir daí, você começa a tanto apresentar como a tirar da mentalidade da pessoa, do vocabulário que nós mesmos utilizamos, e às vezes determinada expressão ou palavra, ela é altamente daninha para outra pessoa, e às vezes para nós mesmos, né?
ok? Conversar sobre justiça racial, justiça social. Muita gente trabalha para substituir a intolerância por compreensão e tolerância em todo o mundo. Conversar sobre justiça social. Vamos reler aqui, porque é importante entender isso aqui. Muita gente trabalha para substituir a intolerância por compreensão e tolerância em todo o mundo. É ou não é uma verdade? Vejamos. Assim como o bullying, só um exemplo, né? O racismo, infelizmente, ainda é muito comum em escolas. Por exemplo, um bom trabalho social, com a participação dos alunos, pais e funcionários, pode ser um eficiente antídoto, se for capaz de promover a conscientização. Quando desenvolvido de forma contínua, esse trabalho desenvolverá novos olhares sociais. É ou não é verdade? Com valorização da autoestima de crianças negras, indígenas, entre outras, na escola. E o reconhecimento de quê? De comportamentos desiguais e preconceituosos. Percebem isso? Bom, para finalizar e para entender melhor, né, toda essa temática, eu trago para vocês a fala do professor Luiz sobre o papel da educação, né, no desenrolar dessa temática. Vamos lá ouvir. Qual o papel da educação no combate às desigualdades étnico-raciais? A educação, enquanto formadora de caráter, possui um papel fundamental na busca por meios de fazer com que alunos, professores, pais e a escola como um todo compreendam melhor sobre o assunto étnico-racial, visando a conhecer as causas e as consequências sobre tudo que permeia o combate ao racismo. Vocês percebem aí, pessoal? Perceberam como a educação, como a escola, a sala de aula é essencial nesse combate ao racismo, aos preconceitos de forma geral? Nós, em tese, todos nós brasileiros passamos pela sala de aula, né? Em tese, porque desde criança nós somos matriculados, pelo menos todo brasileiro deveria ser matriculado numa escola. E então é justamente na sala de aula, desde pequenininho, que nós já deveríamos aprender sobre o outro, o respeito ao outro, porque o outro é diferente de mim, assim como eu sou diferente do outro, todos nós somos diferentes. Nessa diferença, nós precisamos ter o respeito. Ninguém quer ser desrespeitado, ninguém quer ser maltratado, ninguém deveria maltratar o outro. Então, a escola, já que todos nós passamos pela escola, é fundamental que na escola haja o compartilhar dessas temáticas, o dialogar dessas temáticas. Enquanto mais cedo nós tratamos essa temática, nós discutimos e nós avaliamos a nós mesmos frente a essa temática, com certeza nós estaremos produzindo uma sociedade menos injusta. Eu não vou dizer que não vai acontecer absurdos na sociedade, ou vez por outras, né? Porque a sociedade ela não é estática, ela é viva, ela se movimenta. À proporção que nós buscamos uma sociedade menos injusta, a gente sabe que a injustiça, de vez em quando, vai fluir, porque isso é normal. Ninguém vive só. O Brasil não está aqui como uma ilha somente, né? Temos interligação com o mundo. E pensamentos como o neonazismo, que surgiu aqui no Brasil, por exemplo. E de vez em quando explode aí o neonazismo lá no sul do Brasil. Isso é uma loucura, esse pensamento, né? Que vem lá da Alemanha, por exemplo. Devemos desfazer e trabalhar em prol da justiça e da produção de paz, e não guerra. Ok? É isso aí. Finalizo aqui esse assunto nesse momento e eu espero que vocês tenham compreendido bem.